Olá, como vão todos? Tudo bem? Eu estava lendo uma passagem na Bíblia Sagrada que eu não tenho certeza que está nas Escrituras, se tem contexto escriturário, mas na Bíblia portuguesa ela está. Está em Jó 42, 5 e 6, que diz assim: antigamente eu te ouvia só de falar, disse Jó, mas agora te veem os meus olhos. Ou seja, essa passagem está querendo dizer, passar uma informação, que Jó, ele servia ao Deus só porque ele ouvia alguém falar desse Deus, que esse Deus era poderoso, que esse Deus era forte, esse Deus criou os céus e a terra e o mar, etc, etc, etc. Porém, depois da experiência que ele teve com esse Deus, ele aí passou a conhecer Deus de verdade. E eu fico maquinando nos dias de hoje que aqui, nessa plataforma lixocêntrica chamada YouTube, tem canais que procuram desfazer da existência do Deus dos hebreus e do Criador dos céus e da terra. Pessoas que se dizem estudiosas, que se dizem professoras, que se dizem doutoras, que se dizem formadas em assuntos sobrenaturais, em assuntos escriturários, em assuntos bíblicos, em assuntos religiosos, em assuntos agnósticos, etc, etc. E criam histórias que deixam cabeças de pessoas confusas. Tem um canal aqui mesmo de um cidadão que ele disse que na Bíblia, antigamente, Deus falava com Adão, Deus falava com Abraão, Deus falava com Isaac, Deus falava com Jacó, Deus falava com Moisés, etc, etc, etc. Porém, mais tarde foram descobertos que, na verdade, não foi Deus que falava com os seres humanos, e sim alienígenas que vinham à Terra quando a Terra foi formada logo no início. Esses alienígenas vinham, falavam com os homens e etc, se comunicavam com os homens e depois ia embora. E aí alguém criou uma ideia de um livro sagrado em que um Deus supremo fala com os homens e criou os céus e a terra, o mar, os homens, e esses homens desobedeceram a ele e precisam se voltar para ele para ser salvo. E aí eles fazem a seguinte pergunta: como é que esse Deus é supremo? Como é que esse Deus é grande? Como é que esse Deus é poderoso? Como é que esse Deus é completo? Como é que esse Deus é único? Se existem outros deuses que combatem contra ele, como os deuses da mitologia grega, da mitologia romana, da mitologia greco-romana, da mitologia egípcia e de vários continentes. O problema todo não é esse. Tem um tal de Erickson também, que ele diz que todas as entidades são demiurgos, ou seja, são espíritos malignos que procuram propagar uma atitude na Terra. Aí eles falam Mefistófeles, Valak, Ra-Satã, Gadu, Iodabaó e Yod-Heh-Vav-Heh. Então ele diz que esse Deus que a galera venera, adora e ensina que é o poderoso, que é o Criador, que é o soberano, que é o eterno, que é o infinito, que comanda tudo, foi ele que criou tudo e ninguém pode ir contra ele, é um demiurgo igual aos outros. Aí eu digo novamente, o problema não é esse. O problema é que tem pessoas que abraçou a Yahweh, veio das religiões, aceitou primeiro ao Deus da religião, descobriu que esse Deus era falso, abraçou o verdadeiro Criador dos céus e da terra e agora está embaralhado, embaraçado, com dúvida, sem saber se realmente existe esse Yahweh ou não. Pessoas que estão com dúvida se realmente é Yahweh ou se é alienígenas, se é Yahweh ou se é demiurgo. Sabe o que é isso? Pessoas igual a Jó, que serve ao Altíssimo
somente de ouvir falar. Então as pessoas hoje estão servindo ao Criador porque alguém fala. Uns servem ao Criador da forma que Juarez ensina. Outros servem ao Criador da forma que Edinho ensina. Outros já seguem ao Criador da forma que Prisca Coco ensina. Outros da forma que Heber Rousseff ensina. Outros da forma que Marcos Abraão ensina. Outros da forma que Paulinho ensina. Outros da forma que Rômulo Mastrini ensina. Outros da forma que Yahushua para todos os povos e nações ensina. Então fica cada um ouvindo essas pessoas que Yahoo faz, que Yahoo acontece, que Yahoo é isso, que Yahoo é aquilo, que Yahoo é assim, que Yahoo é assado, que Yahoo é cozido, que Yahoo é torrado, e aí vai seguindo da mesma forma. Sem falar que eles não andam paralelo, eles andam em choque. Os que seguem a Juarez andam de choque com os de Edinho. Os de Edinho andam de choque com os de Cabral. Os de Cabral andam de choque com os de Romilson Ferreira. E aí começa a batalha dos remanescentes para saber quem está com a verdade real. Sem falar que esses líderes também combatem uns aos outros. Então essas pessoas precisam buscar o verdadeiro Altíssimo Yahweh. Precisa buscar a presença do verdadeiro Altíssimo Yahweh. E eu tenho certeza que Yahweh ele vai se manifestar e vai mostrar que ele não é nenhum alienígena e que ele não é nenhum demiurgo. Porque Jó, ele ouviu falar de um Deus Salvador, de um Deus Criador. E ele se via fazer aquela parafernália toda e fazia jejum e só fazia sacrifício e tal pelos filhos, mas de um Deus que ele não conhecia, que ele só ouvia falar. Mas com o tempo ele passou por uma situação que ele viu verdadeiramente quem era o Criador. E hoje tem pessoas que precisam ver, saber quem é o Criador, porque tem pessoas que só de ouvir falar está servindo a Yahweh. A maioria dessas pessoas que vêm para redes sociais tirar onda de cavalo do cão, de professor, de seguidor, porque eu sigo fulano, porque Juarez está com a verdade, é que Edinho que é o verdadeiro, é que Paulinho que é o sábio, é que é fulano que é o é Romilson que é o... Todos eles aí só servem a Yahweh de acordo com o que esses líderes ensinam. Mas nenhum ainda viram Yahweh com seus próprios olhos. E é isso que precisamos fazer. Eu, você, nós devemos buscar a Yahweh para que ele se manifeste na nossa vida e com nossos próprios olhos, ou seja, os olhos do ser e não o olho material, veja o verdadeiro Altíssimo. Tá entendendo? Porque, torna a repetir, Jó conhecia Yahweh só de falar, mas depois ele passou a conhecer o verdadeiro Yahweh. E hoje tem pessoas que só conhecem Yahweh só de falar, mas ainda não conhecem o verdadeiro Yahweh. São poucos que conhecem Yahweh de verdade. A maioria conhece Yahweh através de fulaninho, cicraninho, bertraninho que fala no YouTube. Então vamos buscar o verdadeiro Altíssimo para não ficar com essa mente balançada, porque muitas pessoas que chegam para mim, falam pessoalmente, falam pelo zap, falam por telefone, que estão com a cabeça confusa porque tem canais que estão provando que não existe Deus nenhum e que são extraterrestres, que são alienígenas, que são de demônio. Quer dizer, a galera acredita no alienígena, acredita no demônio, mas não acredita no verdadeiro Criador dos céus da terra. É uma coisa de invocar. Como as pessoas preferem acreditar no mal, preferem acreditar no errado, preferem acreditar no negativo do que na verdade que está no nosso Pai Altíssimo. Que assim seja, vamos buscar. Eu tenho certeza que muitos que estão aqui e que só conhecem Yahweh só de falar o nome, depois vai ter uma experiência grande e vai contar para nós. Que assim seja, forte abraço.